E aí pessoal, beleza com vocês? Tudo certo aí? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia Ponto Final, Adailto que vos fala. Olha só, tô aqui um dia depois do vídeo que fizemos sobre a pergunta, né? O que é ser um cristão? Ela fecha o raciocínio, na verdade não fecha, né? Ela continua o raciocínio no vídeo com o nome de frio, quente ou vômito, tá certo? Se você não viu, veja. E, cara, eu tava estudando hoje aqui, mas não vai ter jeito. Eu faço um estudo na minha Bíblia, que ela tem uma tradução bacana, assim, beleza. Só que aí eu já falei pra vocês que eu gosto de fazer também aqui na linguagem de hoje. E ontem, no vídeo anterior que eu falei sobre o vídeo com o nome frio, quente ou morno, eu falei que Deus me usa desse jeitão mesmo que eu sou, do jeito que eu. E é assim que é, certo? E nesse estudo aqui, a gente vai ver como que. E eu disse que todas as coisas ditas aqui são espirituais. Tudo é espiritual. Quando você vê a mensagem aqui, você olha pra mim, tá certo? Você olha pra mim. Você tem que olhar pra mensagem. Se você olhar pra mim, você vai ver só uma cabeça grande, uma barbicha branca. O cara vai usar, todo dia tá usando a mesma jaquetinha, que ela é confortável, quentinha. Mais fácil ele. Você olha pra mim, aí esquece, cara, olha pra mensagem. Aí eu vou ler, eu tava estudando aqui, eu dei risada. Sabe aquela história da mulher de Moisés, que ela, a mulher de Abraão, se eu não me engano, é. Fala assim, ó, você vai ter neném, ela dá risada lá escondida. Teve uma historinha assim, eu esqueci agora, mas beleza. Eu vou ler pra vocês na íntegra aqui a carta de Paulo aos Coríntios. E ontem, no vídeo anterior, eu havia dito que o Bíblia ponto final é Bíblia, tá? E eu havia dito que os líderes religiosos de hoje não ensinam a Bíblia, e isso é bem verdade, porque muitos deles falam que o que foi dito, igual eu falei, o que foi dito para Laodiceia serve só para Laodiceia, o que foi dito para. E aí eu falei que é atemporal e verdadeiramente é atemporal. E aqui Paulo vai conversar com o povo de Corinto, vai ter uma ideia ali e vocês vão entender exatamente o que o Bíblia tenta pregar. O Bíblia, ponto final, é Bíblia porque só fala da Bíblia. Olha o que Paulo fala, que eu vou ler na íntegra, na linguagem de hoje, para vocês entenderem o que é ser um cristão. Se eu sou frio, se eu sou quente, ou se eu sou vômito. E o que acontece dentro do local que eu chamo de igreja. Assim, eu vou ler aqui a situação de Corinto. Vou ler, cara, não tem como, é muito maravilhoso. Eu vou ler na íntegra, só dá uns para. Vou até ficar mais perto aqui, porque a ideia aqui é a leitura, tá? Diz assim, ó. 1 Coríntios capítulo 1. Paulo escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está na cidade de Corinto, aos separados em Cristo Jesus para serem santos juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso também. Então, aqui a primeira coisa, ele está falando assim, então, que ele é um apóstolo escolhido por Deus, beleza? E ele vai conversar com a igreja que está em Corinto. Ó, a igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Essa igreja de Deus que está na cidade de Corinto, a gente já falou sobre isso, cara. É o ajuntamento de pessoas que acreditavam na mensagem de Cristo. E os apóstolos estavam replicando isso, exatamente aquilo que Deus falou para Cristo, Cristo fala para os apóstolos e os apóstolos agora começam a ensinar. Então tem um padrão, não é o que é hoje. Eu estou fazendo um estudo gigante na Bíblia todinha para honra e glória de Deus sobre a vibe de dançar dentro da igreja, cara. Isso é um dos enganos cabais, cara. Eu vou pegar todas as provas dentro da palavra de Deus e vou mostrar por A mais B, cara, que dançar dentro da igreja é uma das grandes barbaridades que está se fazendo em nome de Deus, dentro do templo de Deus, uma casa de oração. Beleza? Então aqui ele está se dirigindo às pessoas que se unem para falar das verdades de Cristo. Aí eu faço a pergunta: você se une para falar das verdades de Cristo? As verdades de Cristo é isso aqui. É Bíblia. Vou continuar. Senta aí, aperta o cinto, porque o negócio aqui vai. Beleza? 3. 1 Coríntios, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Nunca deixo de agradecer ao meu Deus por vocês, por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Jesus Cristo. Ele os enriqueceu em tudo e os ajudou a testificar dele, e deu-lhes uma compreensão total da palavra. O que eu lhes disse que Cristo podia fazer por vocês foi confirmado entre vocês. Ó, ele fica feliz porque esse ajuntamento de pessoas, essa igreja que está em Corinto, eles, eles tinham buscado tanto a Deus, e ele fica feliz por saber que Cristo não deixou de revelar absolutamente nada para eles, e ainda mais deu a compreensão da palavra. É do jeito que está escrito aqui. Olha lá. Nunca deixo de agradecer a meu Deus por vocês por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Jesus Cristo. Ele os enriqueceu em tudo e os ajudou a testificar dele, e deu-lhes uma compreensão total da palavra. O que eu lhes disse que Cristo podia fazer por vocês foi confirmado entre vocês. Então, aqui o fundamento da pregação de Paulo, esse é o nosso bate-volta aqui, é a compreensão da palavra. E quando Cristo esteve ali, ele deu essa mensagem para eles. E eles estão confirmando, porque eles estão replicando a mesma mensagem. Não é o que acontece hoje. Dançar dentro da igreja não vira não, cara. Lembrar do domingo como um dia de descanso também não vira não. A mensagem é única. Você, pela honra e glória de Deus, você vai abrir sua mente. Você vai conseguir compreender essa parada aí. Porque Deus quer que você entenda. Agora vocês desfrutam de toda a graça e de todas as bênçãos, de modo que nada falta de nenhum dom espiritual a vocês, e vocês têm todo o poder para executar a vontade dele durante esse período de espera pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu que com compreensão da palavra, agora essa igreja, esses meninos, esse ajuntamento de pessoas em Corinto, eles tinham poder para fazer uma série de coisas. Que série de coisas que são essas? São os dons espirituais, para você poder fazer a vontade dele. Ó, então, o ensinamento da palavra é tão poderoso que agora, por Cristo ter dado esse dom, a graça que Paulo fala, pela graça que ele dá, de compreender a palavra, agora eles têm capacidade de executar o trabalho de Deus para Deus e não para si mesmos. Eles estão trabalhando para Deus, usando o quê? As palavras de Deus, a Bíblia, o que Cristo falou. Só isso. Não tem algo de dançar dentro da igreja, não. Gritaria. Deus é Deus de ordem. Vai na igreja, grita. Tem um casal que é amigo nosso, bacana beça, cara. Bem, fui no culto acho que 2 vezes. E, cara, o louvor, cara, a bateria comendo solto, o contrabaixista, tá todo mundo dançando com a mão pra cima, pulando e tal. E eu parado assim, não tava entendendo aquele negócio. Minha pequena olhava pra mim e falava assim, meu anjo. E aí, tal, e aí entrava outro louvor e a galera tal com a mão pra cima. E eu pensando assim, uau, que é isso, cara? Não entra na minha mente. Você vai entrar diante do Senhor, né, no tribunal de Deus, na presença máxima do Senhor, Santo dos Santos, como afirmam os querubins, pulando, dançando, dentro da casa, dentro do templo. Não, não, cara, não. Você não tem que concordar com isso. É só você estudar aí. Então agora, são habilitados aqui para fazer a obra de Deus. Beleza? E ele garante que até o fim que vocês serão considerados isentos de qualquer pecado ou culpa naquele dia quando ele voltar. Outra coisa aqui, cara, é a volta. Pregava-se a volta de Cristo. Paulo, Pedro, Tiago, Bartolomeu, João pregava a volta de Cristo. O que está sendo pregado dentro da tua igreja? A igreja que você acha que é uau, sabe o que está sendo pregado? Nas igrejas tal está sendo pregado ecumenismo. Tem numa outra igreja que está sendo pregado mudança climática. Aí tem uma outra igreja que está sendo pregado como que fala? Liberdade religiosa. 3 temas principais para a volta de Cristo. Coisa linda. Mudança climática, liberdade religiosa, ecumenismo. Os apóstolos pregavam a volta de Cristo.
Ponto final. Sabe por que ele pregava a volta de Cristo? Porque você tem que estar preparado, cara. Só isso. Simples assim, cara. Não tem mistério. Aceita isso. Dói menos. Queridos irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que parem essas discussões entre vocês, que haja verdadeira harmonia a fim de que não apareçam divisões na igreja. Beleza? Uma recomendação. Eu estudo muito a palavra, glória a Deus por isso, e passo a mensagem para vocês. E passo do jeito que está aqui, por isso que eu passo. Não? Aí conheci o menino, professor nosso de capoeira, o Ivanildo, bacana pra caramba, o rapazinho. E aí, ele de uma denominação, aí o menino ele ia na igreja também fazia capoeira, e era o pastor dele e tal, aquela coisa toda. E aí um dia a gente começou a treinar, fazer a capoeira, e começou a ter um revés ali, sabe, doutrinário. Daqui a pouco eu não parei. Vamos treinar. Passou isso 1 mês, 2 meses, não lembro. Eu estava estudando, se eu não me engano, é o livro de Tito. Eu sei que é o capítulo 2 dos livros. Daqui a pouco assim, o servo do Senhor não entra em dissensão. Cara, aquilo pra mim foi uma porrada. E aí, beleza, eu cheguei nele, depois já tinha até esquecido. Falei, cara, aconteceu isso, e é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Queridos irmãos, suplico-lhes que em nome do Senhor Jesus Cristo que parem essas discussões entre vocês, que achem a verdadeira harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Eu lhe imploro que tenham o mesmo modo de pensar, unidos e as mesmas intenções. Aqui ele já usa um termo pesado. Eu imploro, cara, que vocês tenham o mesmo pensamento e as mesmas intenções. Qual que é o mesmo pensamento aqui e a mesma intenção? A volta de Cristo. A pregação da palavra, dos ensinamentos de Cristo. A intenção da igreja hoje, do verdadeiro adorador, aí entra outra parte. Tem os religiosos, que são quase todos, e o verdadeiro adorador adorará em espírito e em verdade. É o cara, a menina, o jovem, a senhora, o senhor, dentro da onde ele escolheu estar, porque ele ainda vai ser tirado de lá, o Senhor falou que vai tirar, da onde ele estiver, para ser um só rebanho, um só pastor. Ele já sabe, ele já sabe. Eu lhe imploro que tenham o mesmo pensar, a mesma mente, as mesmas intenções. Ele está ali dentro, ele já sabe, mas ainda não foi desperto. A mesma ideia, o mesmo pensamento, o que é? A volta de Cristo. A volta de Cristo. Nos preparar para a volta de Cristo. E não fazer festa para arrecadar dinheiro. E não fazer isso para isso. A volta de Cristo. Porque a palavra diz que se você se dedicar a Deus, Ele vai suprir suas necessidades. O que você precisa? Você só precisa de Deus. Você acha que precisa do dinheiro, mas você só precisa de Deus. Mas isso aí é uma coisa que ele vai falar aqui na frente. Eu vou correr. É muita coisa e é muito bonito, tá certo? Ó, uns estão dizendo uns estão dizendo, eu sou seguidor de Paulo, outros dizem, então, eu estou do lado de Apolo, ou de Pedro, e outros ainda que eles só são verdadeiros seguidores de Cristo. Então existe discussão, porque Pedro isso, porque Paulo aquilo, mesma coisa que é porque a igreja católica, adventista é isso, Deus é amor é aquilo, essa discussão besta, sendo que o foco aqui é a volta de Cristo. A igreja católica devia só pregar a volta de Cristo, que é o que fala a Bíblia toda. A adventista só devia pregar a volta de Cristo. A Deus é amor só devia pregar a volta de Cristo. Preparar a galera para a volta de Cristo. Se todo mundo prega a volta de Cristo, não tinha discussão, cara. Mas eu vou continuar. Eu sei que você está entendendo, cara. Oh, meu Deus do céu. Ó, eu vou dar um pulo aqui só para vocês entenderem o negócio aqui. Ele fala assim, ó, lá 1 Coríntios 1,17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E a minha pregação parece simples, pois não prego com palavras de sabedoria humana, com receio de esvaziar o poder grandioso que há na mensagem da cruz de Cristo. Aqui ele já começa. Eu não sou pastor, eu não sou. Meu dom é evangelizar, igual a mim mesmo. Eu sou evangelista, eu falo, gosto e eu uso isso, meu dom para isso. Eu sou evangelista. Eu não sou o cara da caridade, não. Eu sou evangelista. Tá certo? Beleza. E aqui ele está dizendo assim que ele poderia falar aqui como o Alexandre de Moraes, por exemplo, um ministro, não colocar, porque eu falei dele porque ministro, que usa palavras rebuscadas tal, às vezes até para que as pessoas não entendam mesmo. Ele falou, podia falar assim, de maneira, uau, linda, maravilhosa, mas não. Eu falo de maneira para não envergonhar a mensagem.
Cristo morreu por nós. Eu não posso ser maior do que isso. Tá certo? Ó, sei perfeitamente bem como parece loucura àqueles que estão perdidos quando ouvem a mensagem da cruz. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que essa mensagem é o próprio poder de Deus, pois está escrito: a sabedoria dos seus sábios, ó, está escrito: a sabedoria dos seus sábios desvanecerá, e o entendimento dos seus instruídos será rejeitado. Esses eruditos, esses brilhantes comentaristas das grandes questões desta era, Deus fez com que todos eles parecessem ridículos e mostrou que a sua sabedoria é loucura. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. Qual? Que você quer tá maluco, meu? Eu, sabe assim, eu adoro. Eu adoro, cara. Adoro. É grande, brother. Aí junta aí físicos teóricos físicos, prêmio, no, prêmio Nobel, Big Bang, e o mundo elege os uau! Aí Deus está falando aqui na lata, pegou bem, cara. Deus, ó, 1 Coríntios 1:21. Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana, coisa que o Bíblia Ponto Final prega direto, não para a honra nossa, para a honra e glória de Deus. Eu sempre falei, Deus sempre falou na minha mente assim, fala da teologia. A teologia de nada serve para a espiritualidade, para você encontrar com Deus. A teologia é lixo, é a teologia que afastou as pessoas de Deus, é o achar que sabe de Deus que se afastou você de Deus. E aqui ele está falando que a sabedoria de Deus providenciou que o mundo nunca encontrasse a Deus pela sua própria sabedoria. É grandioso, cara. Maravilhoso. Pá! Isso eu fico doido, cara. Na linguagem de hoje, cara. Eu tava lendo, eu pirei, cara. Eu já tinha... Sabe quando você lê um negócio? Pode aí, cara, espernear, pastor, faculdade de teologia. Uau! Esperneia, cara. Nada serve. Tudo é espiritual. A sua sabedoria é lixo. A única coisa que você faz com a sua sabedoria é divisão. É divisão. Reino do Norte, Reino do Sul. Divisão. Todo mundo assiste futebol, mas um tem que torcer pro time A, outro tem que torcer pro time B. Todo mundo faz política, mas a metade tem que ser do partido A, a outra metade tem que ser do partido C. Divisão. Divisão para poder conquistar. Sabedoria de Deus é que dá, é Ele, o Espírito Santo, o Consolador, entra aí na tua mente. Tudo que você está aprendendo na tua igreja, se você não vier aqui na palavra de Deus, você está perdendo seu tempo. Perdendo seu tempo, cara. Por mais que... E se você tem fé, é maravilhoso. Aí que você tem que ir mesmo. Ó, se você tem muita fé, você fala, eu tô indo com fé. Então você tem que ir na palavra, cara. Senão você se contradiz. Então, a sabedoria do mundo, do homem, jamais vai encontrar Deus. Só através do Espírito dele mesmo, tá certo? E ele se manifestou e salvou todos quantos querem a sua mensagem. Lembra que eu falei no vídeo ontem? Deus coloca a gente em xeque. Você quer a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo? Ele vai falar para você, então muda seu jeitão aí, cara. O que está pregando na sua igreja é a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo? A volta dele, o tema mais importante a ser pregado hoje é a volta de Cristo. Quem aí, você está indo no culto? Qual foi a última vez que o seu líder religioso pregou sobre a volta de Cristo? Faça essa pergunta para você mesmo, pô. Cara, tem que parar de ser manipulado, né? É sério. Eu vou dar um salto aqui, ó. Ah, aqui, ó. Observem, ó, 1 Coríntios 1:26. A carta de Coríntios 1, 2, 3, cara. Observe entre vocês mesmos, queridos irmãos, que poucos de vocês que foram chamados eram sábios de acordo com padrões humanos. Ah, cara, você tá louco. Observe entre vocês mesmos, poucos de vocês, da igreja de Corinto, que ele está falando, e elogiando aquele povo que continua na fé, que Deus tinha dado todo o entendimento da palavra, agora eles podem fazer. Ele está elogiando os caras aqui, ó.
Ele está elogiando. Ó. Observe entre vocês mesmos, queridos irmãos, que poucos de vocês que foram chamados eram sábios de acordo com os padrões humanos. Aí, ó, é cara que nem eu mesmo, cara. Porque eu fico doido. Vocês não têm ideia, cara. Um cara chucrão, cara, que nem eu. De acordo com a sabedoria dos teólogos, uau, porque eu assisto umas paradas de pastor aí só pra dar risada. É triste, cara. Ou disputando um contra o outro. E Cristo tá lá. Aí ele chama quem? O Adailton, o nó aqui. É maravilhoso. Sem sabedoria nenhuma. Ele dá o entendimento da palavra. Eu já falei isso milhões de vezes, cara. Ele escolhe para quem ele vai dar o entendimento da palavra. Da palavra. Não é todo mundo, não. Eu glorifico a Deus por isso. Observe entre você e tal. Aí, poucos eram poderosos ou de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera loucura para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios e grandes. E escolheu os que o mundo acha fraco para envergonhar, envergonhar o que é forte. Então, ele vai pegar a galerinha tipo eu, assim, tipo o outro ali, lá da esquina. Ah, tipo um João Batista, é só você ver que a Bíblia fala que o Cristo diz com a boca dele que homem nascido de mulher não existiu igual o João Batista, porque a Bíblia afirma que dentro da barriga de Isabel, a mãe de João Batista, ele já era cheio do Espírito Santo. Característica de João Batista. Um homem feinho, comia mel silvestre, morava no meio da mata. Cordão de boi, assim, o cara era feio. Deus usou o cara. Então não vem com esse negócio aí de paletó, gravata. Meu, você vai no paletó, gravata, cabelinho no gel, sobrancelha feita, calça skinny, sapatinho. Aí você vem falar que você é um. Você, não é sério, cara. Pastor não. Aí você pega lá na outra vertente aquela santidade, aquelas roupas brancas, aquele andar quase flutuando. Não, cara. Coisa simples. Coisa simples. Esquece esse negócio aí. Pular também dentro da igreja não dá, né? Ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo e que não é levado em conta absolutamente para nada e utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grandes. Louvado seja Deus. Esse aqui pode confirmar isso. Para que ninguém em alguma parte se vanglorie na presença de Deus, porque é exclusivamente por iniciativa de Deus que vocês têm essa vida por meio de Cristo. Claro, né? Jesus se tornou a sabedoria de Deus para nós, ou seja, justiça, santidade e salvação. Tal como diz as Escrituras, se alguém quiser se gloriar, que se glorie somente no Senhor. Ai, meu Deus. 2, eu vou ter mais um tempinho aqui. Capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, queridos irmãos. Mesmo quando eu estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem de grande sabedoria para lhes apresentar o mistério de Deus, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Cristo e sua morte na cruz. Ele poderia, sabe, mas o nível, cara, não dava. Ah, fui até vocês com fraqueza, temor e muito trêmulo, e a mensagem da minha pregação foi muito simples. Não com oratória persuasiva e sabedoria humana. Você viu, cara? E ele tinha o dom, cara, mas ele foi simples, do jeito que eu tô falando, de maneira assim, pra você entender, cara. Do jeito que eu te falei no vídeo passado, que Deus fala comigo é do jeito que eu entendo. Cara, você tá. Por quê? Eu tô. Ou se não. Para, cara. Você não fala assim, meu. Que raiva que eu tenho. Viagem. Deus me perdoa. Sabedoria. Entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras, provando a todos quantos ouviram que a mensagem vinha de Deus. Quando você ouve a mensagem, fala-se da palavra, todas as igrejas. Ah, a palavra de Deus. Se não te colocar aqui, ó, não é palavra de Deus. Se só ficar na linha do raciocínio, tem que vir aqui, ó. A palavra de Deus é isso. Isso aqui é palavra de Deus. Contudo, quando estou entre vocês, ó, contudo, isso. Segundo 1 Coríntios, capítulo 2. Contudo, quando estou entre servos de Cristo já maduros, falo com palavras de grande sabedoria, porém, não aquela sabedoria que é daqui da terra, nem aquela sabedoria que apela para os grandes homens desse mundo, que estão condenados a perecer. Você viu que quando ele está com os caras maduros, ele está falando aqui os apóstolos. Ele já fala umas paradas mais
mas de céu, não é nada da terra. É uma visão de céu, espiritual. O assunto dos meninos era assunto espiritual. Não era coquetel, não era festinha, não era política, não era isso, não era aquilo, não era futebol, não era churrasco, não era praia. O assunto dos caras era assunto espiritual, porque eles sabiam o que ia acontecer. Eles tinham que estar alertas. Ao contrário, nossas palavras são sábias porque vêm de Deus, descrevendo o sábio plano de Deus para nos levar às glórias do céu, assuntos celestiais. Esse plano estava oculto em tempos passados, embora tivesse sido preparado para o nosso benefício antes do princípio do mundo. A mensagem da palavra. Entretanto, os homens poderosos, os homens do mundo, não a compreenderam. Se tivessem compreendido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Este é o que significado das Escrituras. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais entrou no coração do homem, nem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós, porém, sabemos dessas coisas porque Deus nos enviou o seu Espírito para nos revelar a nós. Viu quem revela? Ó, 3. Meu Deus. Isso que é pior. Queridos irmãos. 1 Coríntios 3, para terminar. Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo o Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Não posso falar isso como falaria a homens fortes, cheios do Espírito. Eu os tenho nutrido com leite, e não com alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam de ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos, e não pelos de Deus. Aí eu faço o Bíblia ponto final para que a gente possa crescer espiritualmente. Então ele aqui dá uma advertência. Os mistérios de Deus estão aqui na palavra, mas ele só pode ser revelado para uma pessoa que busca a Deus. Como é buscar a Deus? Através dos ensinamentos de Cristo para os apóstolos e dos apóstolos para os discípulos.